Bem, vamos então estudar a palavra do Senhor, que é o que nós sempre queremos fazer aqui, né? É isso que nós precisamos de fazer aqui, estudar a palavra do Senhor. E vamos continuar. A gente não. Eu estava estudando junto com os irmãos sobre os 7 eu sou. O Evangelho de João, Jesus fala algumas vezes, na verdade 7 vezes, né? Que ele diz, eu sou. Então, neste evangelho, Jesus fala que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Nós já vimos os 4 primeiros, né? Deixa eu ver aqui, ó, pão da vida, luz do mundo, porta e bom pastor. Hoje nós vamos ver quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11. E eu sou, assim, não é como a gente fala hoje. Eu sou, o judeu entendia, porque quando Jesus fala eu sou, ele está se equivalendo a Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Porque quando Moisés ele vai tirar o povo do Egito, ele fala para o Senhor, Deus chama Moisés, né, se você sabe da história, Deus aparece numa sarça, queimando, sem se consumir, e Deus fala, olha, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés diz, Senhor, quando me perguntarem, quem é? Qual o teu nome? Ele diz, fala que eu sou mandou até vós. Então, essa palavra eu sou, é bem profunda para o povo judaico. Falar isso significa eu sou Deus, porque seria eu sou, eu existo, né? Ninguém me criou, essa é a ideia do eu sou. Bom, como eu falei, nós já vimos, e hoje lá no Evangelho de João, no capítulo 11, é quando Jesus, é a narrativa, né, de Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Onde acontece isso? Acontece isso na ressurreição de Lázaro. Eu vou contar a detalhes, mas para eu não repetir a leitura, eu vou tentar falar e depois eu vou ler o trecho, tá bom? Jesus, ele vai até uma aldeia chamada Betânia, que significa casa de figos ou casa de encontro, é o nome da cidade, o nome da aldeia chamada Betânia. Lá tem 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro fica doente e Jesus é chamado para ir lá. Jesus ele demora um pouco para ir. Lázaro morre e depois Jesus ressuscita Lázaro. Esse é o resumo. E não é spoiler, porque isso está na Bíblia, é só ler. Você pode ler o capítulo 11 de João na sua casa e do Evangelho de João, e você vai ver essa história. Mas vamos ver detalhes da história hoje. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou começar lendo os 6 primeiros versículos aqui, tá bom? Vamos lá. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida. Eu clamo, ó Pai, que nós hoje, ao estudarmos, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, nos trazer arrependimento dos pecados, nos trazer alegria da salvação, aumentar a nossa fé, Senhor. Se alguém no templo ou na rede social, em algum lugar está ouvindo isso, essa mensagem hoje, Pai, que
se não tem Cristo, que hoje possa aceitar o Senhor Jesus Cristo, que é a porta, que é o bom pastor, que é a ressurreição e a vida. Pai, se alguém está longe da tua igreja, que hoje possa voltar, Senhor Deus. Se alguém, Pai, está precisando pedir apenas o seu batismo, mas que é importante por te obedecer, que faça isso hoje. Pai, toque nos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. O que acontece? Nós já vimos aqui, né? 3 irmãos moram juntos numa aldeia chamada Betânia. Lázaro, como nós vimos no texto, o irmão de Marta e Maria, fica doente, muito doente. Porém, Jesus, como nós já vemos aqui no texto de hoje, aqui no verso 6, Jesus, quando ouve que ele está doente, ao invés de Jesus imediatamente se levantar e ir, ele fica 2 dias ainda no lugar que ele estava. A gente não sabe exatamente onde ele estava, mas ele não estava mais na região de Jerusalém, ele já estava longe, a gente sabe disso, mas não sabe ainda por que ele espera, sabendo da notícia de que seu amigo está enfermo. As 2 irmãs, Marta e Maria, havia mandado chamá-lo, só que ele fica lá. E se você notar aqui bem, no verso 4, e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Opa, onde eu estou aqui? Por ela. Bom, eu já falei que Lázaro morreu. É interessante, né? Lázaro vai morrer, eu já dei o spoiler, vai morrer. Mas Jesus fala que a doença dele não é para a morte. E aí a gente tem que ler o texto para entender, porque como não é para morrer, se ele morre, a gente vai saber, mas daqui a pouco deixa eu chegar lá. Acontece que nós temos que ver que quem está falando é Jesus. Jesus está acima do tempo. Ele não está limitado ao tempo. Ele vê tudo de uma vez só. Como é que é isso? Eu não sei, porque eu sou limitado ao tempo. Quando eu penso, eu sei que eu conto com o tempo. É sempre assim. Eu sou um ser cronológico, eu vou andando conforme o tempo está girando. O meu relógio não para de rodar, o tempo não para. Então, só que para Deus, ele é dono do tempo. Por isso que quando nós interpretamos a Bíblia, irmãos, primeiro que nós não conseguimos traduzir, olha o que é a Bíblia. Alguém, aqui no caso, escreveu em grego, Deus inspirou em grego, e a pessoa teve que pegar a palavra do Senhor e traduzir para o grego dentro da linguagem dele, não é a linguagem de Deus, é a linguagem de alguém. Não escreve palavras que não sabia, escreve palavras. E daí, do grego, traduz para o português. Por isso que tem várias traduções. E também nós não conseguimos traduzir palavras exatas. Por quê? Porque até na nossa casa é diferente, é regional, é diferente. Né? A gente fala cadeira, mas às vezes chama sofá de cadeira, e assim por diante, não tem como traduzir. Então quando Deus fala aqui, olha, essa enfermidade não é para a morte, o que eles entenderam? Não, eles entenderam que Lázaro não ia morrer. Bom, porque na linguagem do homem é isso. Só que Jesus está falando com uma outra linguagem, ele está falando com outro entendimento, e aí vai a nossa primeira lição. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é segundo o conceito dele, não segundo o nosso conceito. Por isso que ele diz que o importante, ele sai procurando pessoas cujo coração seja reto. Claro que não é o músculo do coração, é sua fonte de emoção, de decisão. É isso que o Senhor Deus está esquadrinhando. Mas vamos lá, vamos voltar ali para o que Jesus está falando, né? Então, nós falamos do verso 6, ele diz: quando ouviu, pois, que estava enfermo, Lázaro, né? Ficou ainda 2 dias no lugar. Bom, continuando a leitura no verso 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, que quer dizer mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te,
e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse aos discípulos, né? Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Claro, está dormindo, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do descanso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, aqui folgo é me regozijo, me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, aos outros discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Essa perícope é um pedaço da Bíblia, tá? Um trecho. Qual é o problema? O problema é que no capítulo 10, Jesus é quase apedrejado, na Judéia. Então, de onde ele estava, ele passaria por Betsaida, que é uns 3 quilômetros longe de Jerusalém. Ele tinha que voltar para aquela região da Judéia, como se fosse um estado, uma província. E lá estava Betânia, e lá estava Betânia, que era a aldeia. E do que eles estão falando? No capítulo 10, se você pegar no capítulo 10, ou está no capítulo 11, volta comigo só um, que é a sequência, né? Capítulo 10, verso 23, tinha uma festa lá, né? Que era a festa da dedicação, pode ler até o 22, né? E havia em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Festa da dedicação é a festa das luzes, ou Hanukkah. Era uma festa muito grande em Jerusalém. Então eles estavam lá. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Aqui estou voltando, hein? Não está mais em Betânia nem indo. Estou lembrando o que aconteceu. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, que quer dizer Messias, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E aí Jesus fala a frase assim, que é a condenatória: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Bom, irmãos, é por isso que volta para o capítulo 11, tá? Você está ali, né? É por isso que no verso 16, Tomé diz assim: vamos nós também para morrermos com ele. Por quê? Porque ele falou: vai ser apedrejado. Porque estamos aqui num capítulo, não está na mesma história, está na sequência. A Bíblia não foi escrita em capítulo e versículos. Isso foi uma decisão feita depois. Então no capítulo 10 está a sequência, ele sai, é chamado para voltar para a Judéia, passando, olha, tinha que ir para Betsaida, passar nessa província de Judéia. Os judeus estavam lá, região de judeus. Falaram: vão te matar. E ele fala que vão e levam os discípulos. E Tomé, ele não pergunta. Às vezes nós temos o costume, assim, pelo menos eu tinha, né, de ler como se fosse uma pergunta. Vamos nós também para morrermos com ele? Não, Tomé está dizendo: nós vamos lá, nós vamos morrer com ele. Está vendo? Ali tem Tomé como aquele que tem dúvida, tal, mas não, irmãos, Tomé aqui ele é o corajoso. Fala: já que tem que ir, nós vamos. Você teria essa coragem? Eu fiquei pensando nisso. Olha, você que está em casa, vou te confessar uma coisa. Nem todos os bancos aqui estão cheios, viu? Eu acho que tem gente viajando. Eu acho que ninguém faltou por causa do frio. Mas vamos imaginar, por uma absurda hipótese,
assim, sabe, bem longe, que com certeza não existe, que alguém falou, está muito frio, eu não vou. Será que teve alguém assim? Que falou isso? Será? Não acredito, mas vamos lá que aconteceu, né? Que coragem que tem alguém de morrer por Cristo se não consegue sair no frio? Que coragem! Então, olha, você que está em casa aí, eu sei que não existe, mas vai lá que isso passou pela sua cabeça. Você tem que ler sobre os mártires, tá? Que eles morriam por Cristo. E ainda hoje, irmãos, ainda hoje, muita gente morre por Cristo. Morre. Nada contra aí a guerra de Israel e Irã, mas dá uma olhada nos países, hein? Tem país que se você se declara cristão, você é morto. Ainda hoje. Então, só pense, Tomé aqui, ele é um corajoso. Nós vamos lá. Eu queria que você pensasse nisso. Quando Jesus fala vamos, ele fala vamos. Vamos. Irmãos, olha, no verso 16 aqui, se você voltar, eu me coloquei no lugar de Tomé, e eu peço que você se coloque. Jesus fala, olha, Lázaro morreu. Depois ele fala assim, ó, eu estou feliz, porque a fé de vocês vai aumentar, porque é isso que ele fala, hein? Ó, Jesus fala assim, eu fico alegre porque eu não estou lá, porque agora vocês vão acreditar mais ainda em mim. E aí ele fala, vamos lá. Jesus não fala, eu vou lá. Ele fala, vamos, chama os discípulos. Aí Tomé fala, tá bom, o homem está morto lá, o Lázaro. Na cabeça de Tomé, como na minha, antes de ler o texto, porque lembra, eu estou lendo a história 2000 anos depois, mas ele está vivendo a história. O homem está morto lá, o Lázaro, eu vou lá ver o quê? Se ele já morreu. Aí, Jesus fala que está alegre, porque eu vou aumentar minha fé. E ele acabou de sair de lá, porque depois eu não quis ler para não aumentar muito nossa mensagem, mas depois eles tentam prender Jesus de novo e Jesus escapa deles, no capítulo 10. Leia depois para você ver. Então, Tomé sabe que a situação recentemente era muito feia, tinha acabado de falar que iam apedrejar Jesus. E você é discípulo, vai todo mundo embora. Mas ele vai. Ele vai, interessante isso, mas vamos voltar para o nosso texto, foi só um parênteses interessante que eu achei, mas vamos voltar lá para o verso 17 agora. Bom, aí Jesus caminha até Betânia, e os discípulos com ele, hein? Vamos lá, ele está caminhando. Então, chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que deve ser em torno de 3 a 5 quilômetros. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Olha quem está lá, os judeus. Vamos brincar, né? Fala da minha novela, vamos brincar, né? Eu acho que quando Tomé está chegando lá, vê aquele monte de judeu falar, eu disse que esse negócio não ia dar certo. Olha o bando de judeu lá. Eu vou brincar se eu fosse, brincando, não está na Bíblia. Estou fazendo a minha série aqui, minha novela, né? Eu já ia falar, pessoal, olha as pedras aí, porque essas vão sobrar tudo para a gente, esse negócio aqui. Porque Jesus está chegando, aqueles 11, o famoso Jesus, que tinha acabado de ser ameaçado de apedrejamento, poucos dias antes. Jesus chega de novo, está passando lá. Quem está lá no velório? Os judeus, consolando Marta e Maria. Marta e Maria, as irmãs do defunto, tinham mandado chamar Jesus. Por que tinham mandado chamar Jesus, se ele não era médico? Porque elas criam que Jesus poderia fazer alguma coisa, porque Jesus já tinha feito muito milagre, mas ressuscitar o morto ainda não. Então, eles esperavam, e eu imagino Marta e Maria ali esperando, e Jesus vai chegar, e passa um dia, passam 2 dias, Lázaro morre, e cadê Jesus? Não aparece. Eles sepultam, e o sepultamento não era escavação numa pedra, era muitas vezes em rocha, como no caso aqui, põe numa espécie de caverna, numa cova, e põe uma pedra em cima.
Então, agora acabou-se a esperança. Eu tenho que fazer uma lembrança dura, mas eu já sepultei meu pai, você deve ter sepultado um ente querido. A gente fica lá até aquele pedreiro colocar a última pazinha de cimento, né? Você anotou? A gente fica esperando, porque parece que até aquele momento a gente tem uma esperança do morto levantado. A gente vê no jornal isso, que a pessoa ia ser enterrada e levantou, e eu confesso para vocês, não dá aquela, quem sabe, né? Ele não levanta e fala, não é verdade, ele ressuscitou, o médico errou, está respirando, ele se mexe, a gente vê no jornal, por que não o nosso ente querido? Mas daí, pode notar, não sei se vocês notam, o coveiro, eu já vi várias vezes eles fazerem isso, eles falam, acabou. Já viu ele falar que acabou? Eu falo, claro que acabou, mas por quê? O que ele está falando? Pessoal, vai embora, não adianta vocês ficarem mais aqui. Mas a gente está lá, olhando. Eu sei que é duro lembrar, porque para mim é duro também. Mas eu acho que, só para você saber, o que Marta e Maria sentiram. E olha, não está na Bíblia, eu estou aqui na minha série, eu estou aqui na minha novela. E os judeus, olha, não aconteceu, na Bíblia não relata, mas pode ter acontecido, e na minha mente pode ter acontecido. Os judeus, cadê o Jesus que você chamou? Vamos brincar de novela? Imagina, os judeus, seu irmão está muito ruim, não, deixa, Jesus vai vir. Mas o seu irmão está piorando, não, mas Jesus vai vir. Aí chega o médico lá e fala, seu irmão morreu. E aí que eles perguntam, cadê o seu Jesus? Não foi que perguntaram para ele na cruz? E já pensou, eu me coloquei no lugar de Marta e Maria, elas olhando aquele corpo sendo levado, e cadê Jesus? Não veio. E daí quando eles colocam a pedra, cadê Jesus? Não veio. E daí elas vão dormir, e o luto demora dias o sepultamento, não era como a gente aqui, que agora, né? Antigamente não era assim, agora, faz em 1 horinha, eu teve uma tia que morreu, nem deu para chegar lá, porque a família agora quer, morreu de manhã, enterra antes do meio-dia, a gente não quer mais ficar sepultando, porque agora, né, agora nós adoramos a vida, não queremos mais saber da morte, mas vai acontecer, pode fugir dela, ela vai te pegar, não tem jeito, viu? Vamos fechar rápido para ela não te encontrar, não tem jeito não, ela vai te encontrar. Ela vai encontrar. Então a gente está fazendo esse sepultamento rápido, mas não era assim, ficava dias. Então eles ficaram chorando alguns dias, e eu creio, mas assim, convicção, mas não está na Bíblia, que os judeus ficaram tentando Marta e Maria. Cadê Jesus? Está vendo? Apareceu. Falei para você, desiste desse homem. Eu acho. Mas, vamos continuar. Quem era Jesus? Marta e Maria conheciam Jesus, sabe desde quando? Eu vou sair só um pouquinho do texto, tá? Não vou sair muito do texto hoje, mas se você está em João e puder chegar em Lucas, vamos ver como é que Marta e Maria conheceram Jesus. Em Lucas capítulo 10, perdão, no verso 38, aqui nós vamos ver como que ele conhece essa família. Diz assim, e aconteceu que indo eles, que eram os discípulos, de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, ali, a gente vê que Marta, veja que aqui no texto, não fala de Lázaro, porque a Bíblia conta só o que interessa. Claro que Lázaro estava lá, ele era irmão, estava lá, depois ele morre, a gente vai ver no enterro, então, mas ele estava lá. E aí o que acontece? Jesus elogia Maria, porque ela está pensando, ouvindo, prestando atenção, e Marta está limpando a casa, Marta era mais agitada.
Mas vamos voltar para João. Eu só quis dar para você ver como que ele conheceu e quem eram essas duas. Volta para João aqui, eu estou no capítulo 11, né? E eu vou ler só o último versículo que eu li, que é o 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Não dá para dizer o porquê, hein? Não dá. Eu pesquisei aqui, cada um tem uma ideia. Então, se cada um tem uma ideia, eu tenho a minha. Maria ficou prostrada. Ela ficou em casa porque ela ficou angustiada, porque ela tinha mandado chamar Jesus. Mas quando Jesus chega, Marta, a irmã dela, vai e Maria fica. O que será que ela pensou? A Bíblia não diz. Então eu vou colocar pensamento na cabeça dela. Então você não tome isso como Bíblia, é só uma opinião minha. Para mim ela estava desiludida. Frustrada. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Você já teve algum pedido de Deus que você esperou com aquela certeza, um emprego, uma vaga, um marido, uma esposa e não deu certo? E daí você fica frustrado? E fica sem entender? E daí sabe o que acontece? Se você é como eu, não tem um ânimo de ir para a igreja. Já ouvi muito isso. Irmão, mas o que aconteceu? Eu estou todo desanimado com a igreja. Mas por que você está desanimado? Porque as coisas não dão certo. Mas você não acha que é o contrário? Se não está dando certo, não é bom você ir buscar Deus? Não, a gente foge de Deus. Então, olha, se for Maria que me perdoe, eu vou colocar ela aqui como a desanimada. Porque ela ficou sentada em casa. Não vou para lugar nenhum. Jesus chegou. Não vou para lugar nenhum. Ela estava ainda curtindo o luto do irmão morto há 4 dias. Na minha opinião, tá bom? Então ela estava triste, prostrada. E eu queria pensar com você, talvez inconformada. Você está passando por uma situação que você está inconformado, ou inconformada com as decisões de Deus na sua vida? Será que você está frustrado ou frustrada porque o Senhor Deus, você tinha certeza que Ele ia te conceder aquilo e não deu certo? Será que você procurou e quando encontrou parece que escapou pelas suas mãos? Será? Irmãos, essa síndrome aqui de Maria, no nosso caso aqui, foi que eu estou imaginando, né, se foi do jeito que eu pensei, é muito angustiante para nós, muito triste. A gente desiste. Se você é um desses que desiste, saiba que Deus não desistiu de você. Talvez aquele projeto que você tinha não deu certo, mas talvez Deus tenha alguma coisa melhor. Esses dias eu vi alguém que foi muito interessante, foi uma irmã que concluiu um curso, e ela disse, não era o que eu esperava, mas era o que eu precisava. Eu falei, que sabe, é isso mesmo. Talvez você esperava alguma coisa de Deus, e Deus não te deu, mas não era o que você esperava que Ele ia te dar. Ele vai te dar o que você precisa. E aí Maria talvez tivesse inconformado. O que a Bíblia só diz, o que a gente pode pegar, se você pegar aqui no capítulo 11, de novo, no verso 20, Maria, porém, ficou assentada em casa. Só isso que a Bíblia diz. Então ela está sentada em casa. Mas vamos lá, vamos pensar, olha, e ela ficou, dá uma olhada, eu vou só pular um pouquinho para frente, que eu não vou chegar até lá hoje. Mas Marta teve que chamar Maria, hein? Verso 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela teve que ser chamada para ir lá. Maria estava sentada, no meu ponto de vista, prostrada. Mas vamos continuar, vamos voltar para Marta então. Marta não. Volta lá, estamos aqui no texto de João 11, né? E agora vamos lá, verso 20 de novo. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa.
E aí Marta vai falar com Jesus. E o que ela fala? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, Marta vai, e dá para notar que ela acusa Jesus? Ela acusa, irmãos. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. E por que Jesus não estava? Porque ele demorou. Deus já demorou para você em alguma coisa? Você já falou para Deus, olha, é amanhã, não pode passar, e Deus chegou aquele dia, não deu certo? Foi isso que ela faz. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui. Isso é uma espécie de acusação. Será que você já fez essa acusação com Deus? Olha, se o Senhor tivesse impedido a minha doença, se o Senhor não tivesse me atrasado, se o Senhor tivesse feito com que aquele carro não batesse, se o Senhor tivesse me colocado na mão de um médico melhor, será que é isso? Marta diz só uma coisa para ele, que nos consola. Ela disse, porém, no verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Se coloca no lugar de Marta, o que será que ela pensou, hein? O que será? Eu fiquei imaginando. Será que ela ficou pensando, olha, eu acho que Deus pode voltar o relógio, porque com Josué ele já voltou, será? Não sei o que ela já pensou. Eu sei que ela pensou alguma coisa e ela diz para Jesus, eu sei que o Senhor pedir, Deus vai te conceder. Ela demonstra a fé, apesar da revolta com a situação. Irmãos, no fundo, ela está melhor do que Maria. Porque quando você fica prostrado, a situação não muda. Às vezes é melhor espernear. Tem hora que tem que espernear. Não é afrontar Deus. É só dizer, Senhor, o Senhor está vendo aqui. A gente já viu várias orações dessas. Senhor, o Senhor está vendo a situação. Tem misericórdia de mim? Puxa vida, tem misericórdia. Ou você fica prostrado. Olha, se você está prostrado, eu vou te fazer um desafio agora. Fala para Deus, Senhor, me tira dessa situação, eu estou prostrado, eu estou caindo no abismo, me tira daqui, fala com Deus, não fica nessa de cruzar o braço, falar, se Deus quiser Ele me salva, não, vai atrás, irmãos, vai atrás, eu já falei para os irmãos, olha na Bíblia, o meu exemplo sempre é Eli, né, olha, Deus fala para Samuel, vai acontecer isso, isso, isso. E ele fala, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Sofreu. Deus fez até ruins. Manassés. Ele fala, não, Senhor, não faz isso comigo não. Deus fala, se arrependeu, eu vou dar uma chance. Irmãos, Deus é misericordioso. Se você está prostrado aí, levanta, faz igual Marta. Fala, Senhor, se o Senhor tivesse agido na minha vida antes, eu não estava prostrado. Vai lá, fala com Ele. Mas espera Ele te fazer, né? De repente, olha, temos pessoas aqui, né, irmãs aqui da área de saúde. Bom, você está mal, às vezes Deus vai pegar aquele aparelhozinho lá, o desfibrilador, lá vai dar um choque no coração, você vai dar uma tremida lá, vai doer, mas você vai ressuscitar, é assim que funciona. Se você quer um remédio, é desse jeito, Você chega no médico, ele fala, olha, só tem um jeito, vamos fazer cirurgia. Fazer o quê? Pelo menos eu quero resolver. Não fique prostrado, irmãos. A prostração diante de Deus não resolve. Olha o povo de Israel. Chega lá, na hora de passar o mar vermelho, o mar está lá, os egípcios estão atrás, eles choram. O que Deus fala para Moisés? Fala para esse povo parar de chorar e marchar. Marias, homem ou mulher, que estão prostrados ou prostradas. Pare de ficar lamentando a morte de Lázaro e vai falar com Jesus. Vai falar, talvez fale alguma besteira, mas fala. Fala. É desse jeito. Sabe, muitos casais brigam
Porque acaba um não falando para o outro, tem que conversar, pessoal. De repente, você está fazendo um negócio que você não sabe. É só explicar. Se não conversar, não tem conversa com Deus também, porque com Deus não conversa. Então, não fique prostrado. Ou Maria homem, ou Maria mulher. Seja Marta. Ou Marta homem ou Marta mulher, na minha brincadeira, tá? Vai lá e fala com Jesus. Fala com ele, eu quero sair dessa situação. Meu casamento está ruim. Meu estudo está ruim. Meu emprego está ruim. O que o senhor quer que eu faça? E deixa ele falar. Deixa ele falar. Porque a resposta dele é sempre surpreendente. Porque você não está falando com alguém igual a você. Você está falando com um Deus. Que é Senhor de toda a situação. Ao invés dele chegar e criticar Marta, dá uma olhada. Olha que Marta. Eu achei que ela foi ousada. Eu achei assim, não desrespeito, mas eu achei que ela foi ousada. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele compreende. Olha, pensa, Jesus é Deus feito homem, ele compreende as nossas situações. No desespero, irmãos, a gente fala besteiras. Não precisa desrespeitar, mas a gente fala coisas que não vêm. Jesus não briga com ela. Jesus simplesmente diz, eu vou atender o seu pedido de uma forma melhor do que você pensa. Você lembra que Deus nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos? Não é isso que a Bíblia diz? Então, meu irmão, você tem que acreditar na Bíblia. Deus tem coisas para te dar além daquilo que você pediu ou que você pensou. E aqui, quando você estiver pensando nesse texto, lembra disso. Ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a resposta de Jesus, eu vou abrir aqui, olha, a Bíblia relata rapidamente, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Eu vou acrescentar as palavras, tá? Eu vou acrescentar a interpretação. Não, Marta. Salvar, curar alguém, eu já fiz. Eu tenho um milagre maior. Eu vou trazer alguém da morte. Marta, vai ser um milagre que vai ficar registrado no Evangelho e que você vai ver que é uma das coisas maiores que aconteceram neste mundo. O milagre é maior. Eu vou dizer aqui, olha, de novo, vou parafrasear Jesus, hein? Não é só na minha brincadeira aqui, tá? Na minha novela aqui, ó. Tem um milagre maior para você, Marta. Mas é difícil você aceitar o milagre maior. Sabia que é difícil? Irmãos, a gente fala tanto de milagre, mas é difícil, irmãos, é difícil. Difícil, irmãos. A gente tem irmãs aqui nesta igreja, hein? Aqui nessa igreja. Irmão vai fazer uma cirurgia, médico preocupado, faz o último exame, falou para ela, não sei o que aconteceu, mas pode ir embora. Não tem mais a doença. Não tem mais. Aqui, século 21. Não, irmãos, Deus faz além do que nós pedimos. Deus faz milagre. Ele diz para Marta, teu irmão, verso 23, há de ressuscitar. E o que a Marta diz? A Marta diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O que ela demonstra? Ela demonstra que ela é uma judia que lê a Bíblia, que lê a Bíblia dela. Lembra que a Bíblia dela é só o Antigo Testamento, o Novo não estava escrito ainda. O Novo vai ser escrito quase 100 anos depois disso ter acontecido. No que ela está pensando? Na minha cabeça, pelo menos é uma das coisas que ela pode estar pensando. Poxa, Daniel. O que Daniel diz? Eu vou lá dar um pulo lá, não foi Daniel, lá atrás, hein? Ó, Isaías, tá? Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 12, os irmãos de sexta-feira sabem de cor, porque a gente repete toda sexta-feira. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra, como é que diz aí? Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei disso. Mas não é aquela ressurreição que Cristo vai falar. O Evangelho de João, irmãos, é um evangelho, se você nunca leu a Bíblia, eu acho, mas qualquer lugar, pode começar por Gênesis, mas começa por João. João é um evangelho escrito
para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, para que Jesus é o Verbo que se fez carne, é um evangelho diferente. Se você ver, nós estamos no capítulo 11, hein? Olha o que Jesus tinha dito no capítulo 5, volta lá, vai para João de novo, por favor. Agora vamos lá, João capítulo 5, hein? Aí está no mesmo livro aí, João capítulo 5. Depois que ele cura um homem, lá em Betesda, né, que é o poço, Betesda, que é casa da misericórdia, ou casa da bênção, no verso 21, capítulo 5, 21, olha o que Jesus disse: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus fala que ele deu todo o juízo para ele, Deus deu para ele ser o juiz. E não é interessante mesmo você pensar nisso? Quando você vai em Apocalipse, que foi escrito muito tempo depois do que Marta fez, Jesus se apresenta para João, e o que ele diz? Eu sou o alfa e o ômega, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele pode abrir e fechar. Ele não está falando do juízo futuro. Marta está falando com o juiz. Marta está pensando no Deus que ressuscita. Jesus, aí que ele fala, eu sou a ressurreição. Ele personifica, quer ver? Volta lá para João 11. João capítulo 11. No verso, quando ela diz isso, no verso 24, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que é onde todos vão ressuscitar, Marta está dizendo. Claro, mas lembra, Deus faz um milagre acima daquilo que pedimos ou pensamos. E eu vou de novo, olha irmãos, eu coloco essas coisas, que não é heresia, porque a Bíblia ela me dá liberdade, ela não relata esses negócios, então eu estou pensando. Pelo andar aqui da carruagem, pela conversa, Marta, ela já desistiu de ver o irmão dela nessa vida. Esse é o andar da carruagem, mas não tem como, para mim não tem outra explicação. Eu sei que eu vou encontrar com meu irmão, como a gente perde um ente querido, a gente pede a Deus, até os parentes descrentes, né? Eu já sepultei vários parentes que são descrentes, e sabe que a minha esperança é que eu sepultei um ladrão na cruz lá, que sei lá se na última hora ele recebeu Jesus, e eu vou encontrar com ele. Eu tenho essa esperança sempre. Para mim, eu fiz vários velórios de descrentes, para mim, vai para o céu. Por quê? Se na última hora, olha, nós temos irmãos aqui que trabalham na capelania, eles vão nos hospitais. Ontem mesmo, o irmão Francisco, né, que foi membro aqui, o Chicão, ele falou que estava um homem lá, a família chamou, homem duro. Eu falei do evangelho, ele falou, eu aceito Cristo. A família chorou, porque não acreditava com o homem duro daquele. Eu falei, então eu sempre creio nisso. Então Marta, ela está levando a conversa para onde? Para o ponto de vista dela. Só que falando com Deus, irmãos, nós temos um horizonte. Horizonte é assim, aquilo que a gente consegue ver, né? Aquela linha entre a terra e o céu, onde parece que eles grudam. Então, imagina, eu sou míope. Quando eu tiro o meu horizonte, some, né? De longe eu não enxergo. Quando eu ponho óculos, aí eu enxergo o horizonte. Mas Deus, Ele enxerga além do horizonte. Ele é o Senhor de tudo. Então, quando Marta diz isso, Jesus, aí Ele fala o que é o tema da mensagem. Nós estamos encerrando praticamente, o que é isso que eu quero falar. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Diferente, ele não está dizendo, eu vou ressuscitar, prepara Marta, porque você vai ver o milagre agora, não. Ele diz, eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. E olha o que ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto?
Vamos só pensar aqui. Irmãos, quando ele coloca, e ela diz, eu vou só ler para a gente terminar, né? E a Marta responde para ele no verso 27, disse ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Pronto. Ela dá resposta, só que ela não compreende a resposta. Ela não compreende. E eu vou dizer a mesma coisa para você, hein? Você que está aqui no templo, você que está na sua casa ou assistindo em outro lugar. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Não me responda, hein? Não me responda. Você crê? Ué, então por que você não chegou aqui e ficou o dia inteiro aqui na igreja? Por que deixou para a última hora? Se fosse Deus, a gente ia fazer isso? O que a gente faltou? Se fosse Deus, nós íamos fazer isso? Não ia. Não ia, irmãos. Olha aí os shows aí. O pessoal fica uma semana antes. Ah, você sabe que eu moro ali bem na região do autódromo, né? Já tinha uma fila lá. Aí nós fomos saber o que era. Sabe o que era? Era uma fila para comprar ingresso para o show que vai acontecer em 2027. Já estou comprando já, o final do ano, sei lá. Falei para vocês, ali antigamente era Credit Card Hall, não sei como chama agora, que vai mudando, né? E tinha uma fila assim, num sábado à tarde, a gente estava lá perto, estava eu e a Lara ainda, lá de Manaus, que é da irmã Júlia e Carol, se estiver assistindo, um abraço para vocês. Aí nós fomos lá, tinha umas moças assim, sentadas, a gente, vocês estão aqui esperando o show? É, o show. E era umas 3 horas, eu falei, que hora que vai ser o show? Não, a semana que vem. Eu falei, a semana que vem? Ela é, e vocês vão ficar a semana inteira? Vamos. Ué, nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus? E por que a moça que está na fila e não somos nós? Não, se a gente acredita que Ele é Deus, nós vamos tratar desse jeito, estamos ruim de Deus, hein? Pensa bem. Marta, ela traz para ela, na visão dela. Nós temos que falar com Deus na visão de Deus, não nossa. Porque na minha visão, sabe o que eu quero? Eu, ser humano, hein? Não eu, Viana, eu, ser humano. Eu quero viver 200 anos, eu quero voltar a viver 1000 anos. É isso que eu quero. Mas Deus fala, não. Vai lá para Gênesis 5. Ah, que lindo. Matusalém, 900 e tantos anos. Não sei quem vai lá. Irmãos, não se iluda com Gênesis capítulo 5. A palavra que mais se repete naquele capítulo é e morreu. E viveu 900 e morreu. E viveu 700 e morreu. É que pega lá, põe lá na chave bíblica. Morreu, irmãos, não é isso. Deus, Ele dá mais para a gente. Ele não quer que a gente viva nesta vida, Ele quer retornar a um estado puro com o corpo glorificado. Por isso que Jesus diz que Ele é a ressurreição, não a ressurreição comum. Nota, Ele fala que ela é a ressurreição e a vida. Por quê? Porque não é para ressuscitar nesta vida com esse corpo que vai ficar doente de novo. Vou contar um segredo para vocês. No final da história, que eu não vou chegar lá, Lázaro é ressuscitado, hein? E vou te contar o segredo. Ele morreu de novo. Ah, Lázaro foi abençoado. Abençoado, morreu 2 vezes. Que bênção que é essa, pessoal? Não bastou morrer uma, morre 2. Não é, irmão, nós temos uma visão tosca do mundo. O Senhor Deus tem a visão de Deus, é diferente. Eu vou lhe dizer, é porque eu brinco com vocês, hein? Eu brinco, hein? Não é verdade, mas é só porque eu aproveito a minha situação e dou uma beliscada em vocês, né? Vocês foram criados em lar evangélico aí, eu falo que a minha conversão é melhor que vocês. Desculpa, estou brincando, não se ofenda, mas eu vou explicar. É porque vocês foram criados no abajur, né? Vocês não ofuscam os olhos. Ah, o avô era crente, o pai era crente, a mãe era crente, os irmãos iam para a igreja. Agora nós aqui que nos convertemos aos 18 anos, quando apareceu a luz de Cristo, a gente ofuscou, porque a gente vivia numas trevas. Eu sei que todos viviam em trevas, tá? Mas você entende que o ambiente era diferente, tudo choca, irmãos. Você que se converteu já adulto, sabe como é que foi. É muito diferente, o que aconteceu? Quando você, olha, nós temos um irmão aqui, que ele tem um problema nos olhos, e ele falou, se você acender a luz, de uma vez, é como se eu tivesse levado um soco no olho. Você sabe disso, né? O irmão sabe de que eu estou falando. Olha, é o que eu e você que se converteu ao adulto sentiu. A gente levou um soco. Por isso, Mariana, que é minha esposa aí, ela sabe que
Quando eu me converti, eu não lembro, eu estava no último banco e eu apareci aqui na frente. Ela também, quando abriu o olho, eu estava aqui na frente. Eu não sei se fui teletransportado, eu sei que eu não me lembro, porque eu levei um soco no olho naquele dia. Um soco no olho, e quando eu lembro, até as lágrimas escorrem ainda. Mudou a vida, irmãos, mudou. É isso que tem que acontecer na nossa vida, tem que ter mudado. E sabe por quê? Porque um dia eu fui Lázaro, e de certa forma, mesmo você que viveu no abajur, que eu estou brincando, claro, você tem que se converter, nem filho de crente não é crente, você também fez isso. Olha qual era a nossa situação, pode sair de João, eu não vou chegar lá, na ressurreição de Lázaro, vou deixar você fazer isso, mas eu vou com você agora em Efésios. Pode sair agora, vai lá para Efésios, um pouquinho para frente aí, depois de Gálatas você tem Efésios capítulo 2, o que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele descreve a ressurreição. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a gente era morto em pecado, o pecado nos envolvia. Não é porque fazia coisa errada, não matava, não é isso. É que o pecado nos dava prazer, a distância de Deus nos dava prazer. A gente queria deixar Deus, você pensa que Deus estava em segundo lugar? Deus estava em milésimo, sei lá quanto lugar. Não. Aí quando nos convertemos, qual é o lugar que Deus tem que estar? Primeiro, não é primeiro? Não é isso mesmo? É só você perguntar, está sendo? Então se está sendo, ótimo, hein? Se ele estiver em segundo, tem algo errado. Pensa só. Pensa. Olha, eu vou ter que voltar para o texto, porque eu vou ficar com dó de você que tem gente que não, talvez não seja crente. Então, volta para João 11, vai. Eu não vou deixar você nessa amargura, não. Vamos lá, João 11. Vamos lá. Depois que ele conversa com Marta, vai Maria, vai lá, vai, todo mundo conversa. Jesus chega até o túmulo, ele chora nesse túmulo. E no capítulo, no mesmo capítulo 11, no verso 38 diz assim, 11:38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a mesma Marta, irmã do defunto, irmã de Maria, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Então, de novo, Marta olhando Deus com os olhos dela e não com os olhos da fé. Então, se Deus é o Deus que tem dono do tempo, qual a diferença de ser morto em 4 dias ou em 40 anos? Pensa, você que é o estudante da Bíblia, a Bíblia fala lá de Ezequiel, que Ezequiel vê um vale de ossos secos, e ele fala, profetiza que eu vou pôr carne, nervo e vida. Talvez aqueles ossos estivessem lá há 50 anos. Não tem? Qual o problema de ser 4 dias? Qual o problema da gente estar esperando um pouco mais? Se o Senhor é dono do tempo, qual o problema? Será que eu e você somos Marta? Sempre a resposta de Marta é do ponto de vista dela. Eu vou brincar aqui, ó, Marta, vou brincar com ela, hein? Ela teve tanta oportunidade de ficar quieta, né? Mas não fica. Marta é aquela que ela cutuca mesmo, ela quer cutucar. Sabe aquela pessoa que pensa com a boca? Conhece gente assim? Gente que pensa com a boca. Já falei. Quando você fala, falei sem pensar, significa que você pensou com a língua. Tem que pensar com a língua. Tem que pensar com o cérebro. Mas Senhor, já 4 dias. E aí sim, Jesus dá uma bronca. Eu já não te falei, olha, disse-lhe Jesus, verso 40, não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus. O que Deus falou para ela? Falta fé. O justo viverá pela fé, e fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Se você vê, não é fé. É isso que Jesus está falando. E aí, o que os outros fizeram? Mandou tirar a pedra, nós vamos tirar a pedra. Eu tenho que brincar aqui, irmãos. Eu imagino o pessoal empurrando a pedra, né? Vai empurrar a pedra! Irmão, nós já vamos fazer sepultamento, que já tinha gente lá que estava alguns dias lá. Irmão, você não aguenta ficar.
A gente embrulha o estômago. Empurraram a pedra, tiraram, pois, a pedra, verso 41, de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, amarrados com faixas, que era a forma de sepultamento, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Eu vou ler a última frase. Desamarra e deixa ele ir. Desligai-o e deixa-o ir. Sabe por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele podia ressuscitar Lázaro e Lázaro ficar numa cama, tomando remédio, paralisado, vegetando. Mas ele falou: deixa ele ir, ele não precisa mais de faixa, porque agora ele anda, porque ele não só tem a vida de volta, como tem a vida abundante. É isso que Deus fez conosco quando nós nos convertemos. Ele tirou a gente de umas trevas, e Ele nos ressuscitou, não para a gente ficar chorando, amarrado, ligado numa faixa de morte, não. Deixa ir. E para onde que nós vamos? Nós vamos glorificar esse Deus. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos ainda amarrados. Desamarra, meus irmãos. Nós temos vários personagens aqui. Maria prostrada. Nós temos Marta vendo a vida com os olhos dela e não dos olhos da fé. Nós temos Lázaro, morto. E agora Deus fala: vai embora. Eu já te libertei, continua andando. Eu espero que nós nos identifiquemos mais com Lázaro. Ele não fala nada aqui. Ele não fala nada. Mas ele é o objeto do milagre. Um dia Deus fez isso comigo, fez isso com você. Ele fez um milagre na sua vida. Por isso que eu e você, que somos crentes, você que é crente de verdade em Cristo Jesus, você pode dizer: eu sei o que Jesus quis dizer quando Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu posso dizer: eu sei que Jesus é a minha ressurreição, Jesus é a minha vida, porque um dia eu criei nele, estando morto, e agora eu vivo. Isso é uma verdade para você? Deus te abençoe. Você não está vivendo com isso? Como isso? Irmãos, muda. Tira essa roupa de reclamação, desamarra a faixa da morte. Continua andando, desligar e deixar ir. Deixa você ir. Vamos louvar a Deus. Se você não tem Cristo ainda, como eu falei, é pela fé. Pastor, é só falar que eu aceito Cristo. Você vai ver que não é falar, não é só falar. Esse só falar a Bíblia diz que você confessa, crê no seu coração e confessa com a boca. E a sua vida muda. Certeza, aconteceu comigo e com vários aqui. Provavelmente todos, eu espero. Mas aconteceu, a gente agora saiu do sepulcro e estávamos cheirando mal pelo pecado. E agora continuamos andando vivos, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e é a vida. Vamos orar. Pense aí na sua vida aí. Feche os seus olhos se você puder, né? Mas fica a seu critério, mas só pensa. No texto de hoje, você seria Maria, prostrado aí na sua vida? Jesus é a ressurreição e a vida. Ele vai cumprir as promessas dele. Levanta, sai desse estado de prostrado aí, não faz isso. Vamos lá. Jesus mandou soltar Lázaro, desligar Lázaro. Desliga Marta também. Ou Maria, perdão. Você, Marta, é aquela que vai, questiona, mas sempre está respondendo com seus olhos. Na verdade, você crê em Deus, mas parece que os milagres dele estão tão distantes para você. Você espera uma coisa dentro do seu plano, você espera passar
numa faculdade que você quer, mas Deus quer outra para você, está insistindo naquilo. Você quer continuar esse namoro, se Deus tem outra coisa para você, não sei se é ou não é o momento ainda, não sei. Será que é o seu emprego que você fala, por que Deus não deixou entrar nesse? Será que Ele não tem o melhor para você? A resposta de Deus é acima daquilo que pedimos ou pensamos. Mas se você não tem Cristo, você é um Lázaro. Está morto como eu estava, morto em ofensas e pecados. Tem que aceitar Cristo, para Ele te libertar e te dar vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por Tua palavra que nos confronta, por Tua palavra que nos mostra a Tua verdade. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes ficamos como Maria, sentados em casa, prostrados, desiludidos, desamparados, desesperançosos. Levanta-nos, Pai, levanta-nos do nosso assento de frustração. Pai, perdoe nos momentos em que somos como Marta, encomendamos o milagre de acordo com o nosso desejo e impedimos que o Senhor nos dê milagres maiores. Abra nossos olhos, Pai, para que possamos ver a Tua grandeza e não ficamos aqui diminuindo a Tua pessoa, Senhor Deus, querendo milagres do nosso tamanho. Que nós possamos ver os milagres do Teu tamanho, que são muito maiores, infinitamente maiores. O Senhor tem infinitamente mais para nos dar. Pai, talvez tenha pessoas aqui ou assistindo em casa, que como Lázaro, estão aí mortas nos pecados e não conseguem se desligar das faixas. O pecado ainda os envolve, como um dia nos envolveu também. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa libertá-los hoje, tirando a pedra que os deixa presos no sepulcro e desatando, Senhor Deus, as faixas que impedem de movimentar, que possa aceitar Cristo, abrir os olhos e continuar uma vida, a vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, Pai, porque nós morreremos com este corpo, mas não morreremos mais, porque viveremos para sempre contigo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome da ressurreição e da vida. Amém.